Sócias, by Clube da Luluzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e ao universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser sério ou chato. Então o papo vai ser sempre muito descontraído e para isso nosso patrocinador, Hop Fuel, vai garantir a leveza da conversa pagando uma rodada para nós. E aí, vale um brinde, né? É papo leve sim, mas é de negócios e por isso cada programa vai ter um tema onde nós colocaremos as nossas sócias para responderem as perguntas mais relevantes e como elas fazem ou enxergam a realidade para manterem seus negócios vivos e o mais importante, lucrando, né, meninas? Então, para conversar com a gente aqui hoje, nós temos uma convidada super empreendedora e que já transita por nós no Clube da Luluzinha durante muito tempo, fomentando lindamente o trabalho dela, que é a Catiane Arruda, da K Estética Personalizada. E Ká, seja muito bem-vinda às sócias. Ai, meninas, muito obrigada, uma boa tarde. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E a gente já se conhece há um bom tempo, então assim, é uma troca de experiência, muita coisa boa. E a gente está nesse processo agora e eu acho que não tinha oportunidade melhor assim para a gente estar divulgando o trabalho. Seja muito bem-vinda e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, que eu acho que a gente, desde que se conheceu, teve uma conexão muito bacana, né? Tem um alto astral incrível. Hoje o tema é negócios e relacionamento. Polêmico, né? Porque são opiniões, né? A gente falando um pouquinho nos bastidores, há quem concorde, há quem não concorde. Então, será que no trabalho é bom ou ruim misturar as coisas? Será que é certo negar ou permitir que os colaboradores tenham relacionamentos? É um assunto bem polêmico e divide muitas opiniões. Então vamos começar assim, já te colocando no fogo, né, Kati? E perguntando o que tu acha quando vem o tema, às vezes até em roda de amigos, em conversa, não necessariamente na empresa, quando vem assim, pode-se ter relacionamento, pode haver relacionamento entre colaboradores? Qual seria a tua opinião hoje com um olhar já de empresária para isso? Olha, a minha opinião hoje, assim, o meu ver de hoje, vai depender muito da pessoa, muito do equilíbrio emocional de cada um. Uns é bem tranquilo, se relacionam, eu conheço pessoas que é tranquila, trabalham anos que na mesma empresa, tira de letra, ali dentro é profissional, lá fora não misturam nada. Mas eu também já conheci casos que não dá muito certo, mistura tudo, daí já não tem uma produtividade, já entra o trabalho com o pessoal e daí ali você sabe que já não dá muito certo. Não vai navegando bem. E daí, infelizmente, assim, na minha opinião, tem que ter muito equilíbrio, muito profissionalismo mesmo, assim, sabe? Eu vou te falar que eu acho que o que permeia esse assunto e o que vai ser o divisor de águas na decisão do empresário que tem que tomar a decisão de na minha empresa pode ou na minha empresa não pode, é se ele pode contar com o bom senso dos seus colaboradores. E a gente sempre conhece o nosso time, né? A gente sabe quem do time é um pouquinho mais fora da curva, quem é mais coerente e dentro dessas pessoas se relacionando, será que dá para contar com o bom senso delas? Porque a verdade é que quando o discurso ele é aqui, ó, não tem emoção envolvida e a gente está conversando, todo mundo é muito coerente. Agora, na hora que existe o emocional envolvido, os ânimos se afloram e aí, de repente, aquela pessoa que parecia de extremo bom senso já não é mais. Então, dentro das empresas que nos cercam, eu já vi também casos que os dois colaboradores se envolveram, ficaram noivos, casaram e deu tudo certo e foi a coisa mais linda. E também já vi o pau comer a ponto de um ser demitido. Então, tem situações. Eu tive quando eu era chefe de um setor, eu lembro que assim, eu estava bem no começo de cargo de chefia e eu acho que eu tinha assim umas 3, 4 pessoas na minha equipe, e eram todas mulheres, né? E eu já senti que uma das pessoas da minha equipe estava se relacionando com um gestor de uma outra área. E eu passei ali uma situação que eu disse assim, primeiro eu ficava esperando ela vir me contar, né? E aí tu não sabe, porque tu é mais nova, então tu não sabe como lidar com aquilo. Então eu lembro que isso me marcou muito, como eu ia lidar com uma situação, porque isso é muito polêmico, né? E a empresa não tinha nada definido assim, em regra, mas era assim, não poderiam ter situações que eram setores afins que chamam, né? Então tu não pode ser subordinado, tu não pode ter um caso com o teu chefe nem com o teu subalterno, porque isso implica, né? E eu lembro que quando ela veio me contar, ela veio me contar, né? A gente tá iniciando um relacionamento. Eu ficava pensando, eu tentava mostrar plenitude, assim, né? Mas eu ficava pensando assim, profissional. o que eu faço agora? Eu não sabia
sabia como reagir, porque é um aprendizado tu também ser uma gestora, ser uma empreendedora, né? Eu lembro que eu disse, olha, eu vou ter que procurar o recursos humanos. Eu falei assim, fui totalmente honesta com ela, porque eu tenho que ver como é que a empresa se comporta em relação a isso. Situação. Foi bem tranquilo. Esse foi um caso que casaram, têm filhos hoje. Sim. Foi lindamente, os dois tinham super responsabilidade, não envolviam nada. Mas assim como eu vivi casos em outros setores, onde o problema de casa vinha para o trabalho, né? Nossa, e ali é onde o bicho pega. Eram setores bem distintos, então é polêmico, é complicado. Mas há empresas que colocam isso, isso cada vez está sendo mais derrubado, mas há empresas até que colocam isso em manuais internos, que não pode haver relacionamento, não pode ser de ordem direta. Isso aí. Tu acha que, se tu tivesse uma empresa hoje, sei lá, vamos pegar aí, com um número X de funcionários, assim, tu permitiria, tu implantaria Qual uma seria a tua regra ou postura? tu ia tentar conduzir assim mais no bom senso? Difícil, né? É difícil, mas assim, no meu ver, hoje, assim, de cara, assim, respondendo assim de cara, eu colocaria uma regra. Aham. Que dentro da empresa eu não contrataria pessoas casadas. Que ou trabalhassem isso, diretamente na mesma área, Não né? aceitaria na mesma que eles se mesma relacionassem. área. Isso aí. Porque eu acho, Kátia, não sei se tu concorda, que isso, o que é o maior problema? Atrapalha na produtividade. Porque se eu me relaciono com o Joãozinho, a gente briga, tá cada um de bico para um lado, pode acontecer de eu descontar na Daiane, que não tem nada a ver com isso. Pode acontecer de eu descontar no meu trabalho, ficar lá no banheiro chorando e não produzir o que eu tenho para produzir. Pode acontecer de eu precisar do Joãozinho para entregar algum trabalho e porque eu tô obrigada eu não vou lá fazer e a empresa não entrega a meta. Então, são tantas as consequências para a empresa, porque no diálogo bonitinho político é bem fácil a gente dizer não, tem que permitir, é jóia, qual é o mal, né? Agora, vamos olhar pelo contraponto da empresa que precisa sim lucrar, que paga o teu salário todo mês e que precisa que tu entregue sim a tua produtividade, que talvez pelo teu estresse emocional tu não vai entregar. Não vai. E a gente vê muito caso, o que acontece assim, ó. Aí estão os dois, um casal, que seja, estão tendo esse relacionamento. Aí, por exemplo, vem uma ordem, né, chamada atenção, ele precisa chamar a atenção daquela pessoa. E a pessoa já não vai gostar porque acha, não, eu sou esposa, eu sou namorada, eu tô pegando, tô saindo, entendeu? Peraí, aí já mistura tudo. Mas então... eu mesma, com esse casal que eu trabalhei, que começou um relacionamento ali comigo, eu tive situações delicadas, assim. Tipo, eu lembro que logo depois que se assumiram, assim, né? A gente teve uma viagem da empresa, era um time bem jovem, assim, né? Então, na época eu era nova, né? Nessa época. E era um time mais jovem que eu, e eu lembro que a gente foi viajar para São Paulo e lá nós ficaríamos com um grande time durante, assim, uns 15 dias. E é bem aquela coisa do corporativo. Todo mundo divide quarto, eu fico com a Paula, tu fica com a tua outra amiga. E aí, houve aquela situação na hora de eu dividir os quartos, eu tinha que botar os dois juntos, sabe? Porque daí, e eu não sabia se eu botava os dois juntos, se eu botava ela comigo. Eu me sentia mãe, sabe, assim. Ai, não sei se pode, pessoal. E aí eu tive que, daí tu tem um pouco de vergonha, daí eu tive que ir lá conversar com o meu chefe, que era um homem, assim, e dizer, não sei o que eu fazer acho que aqui. não faz sentido. Tu tem que levar uma opinião, a gente é muito de opinião, porque se tu perguntar pra ele, ele também não vai... É difícil tu botar a situação... Eu lembro que eu tive que dizer pra ele, eu acho que, tipo, nos tempos de hoje a gente vai botar os dois juntos, assumidos, né? Sim. Eu não imagino ela dormindo comigo e ele dormindo com outro. Até porque eles vão fugir pro quarto do outro, né? Eu disse pra ele assim, e houve um constrangimento, assim, depois ficou muito natural, mas a primeira, assim, tipo, é engraçado porque parece coisa de casa, né? Quando tu leva o namorado a primeira vez pra casa, assim. Então, eu lembro que lá rolou a mesma situação com todo o time. Na hora que a gente chegou no hotel, que todo mundo teve que se dividir pros quartos, que eles ficaram constrangidos. Os dois. Claro, porque é profissional. Porque tá todo a um situação. trabalho. Então, assim, é o que a Paula falou. Quando a gente define regra ou não ter regra, enfim, independente sempre vai ter aquela situação, assim, de que não é tão simples. Aqui tá todo mundo... mas essas coisinhas pequenas que vão acontecendo no dia a dia, né? Então... Bem assim mesmo. E tu sabes que um outro ponto que eu até ouvindo a Daiane falar, lembrei, é a questão assim, quando fica muito claro de que não pode, para nós que conversamos muito com o universo feminino, eu não sei se a Kátia já passou por isso, também nós conseguimos, de certa forma, eliminar aquela questãozinha da cantadinha deselegante no trabalho para conosco. Porque se não pode relacionar-se no trabalho, aquela infinidade de brincadeirinhas que às vezes é sem graça ou que às vezes te coloca numa situação constrangedora porque tu é mulher,
talvez não aconteça mais, porque é muito difícil para as mulheres que empreendem não, que estão trabalhando numa empresa, ela é uma colaboradora e tem outros homens ali e ele quer sair com ela. E aí no trabalho ele dá a cantadinha nela. E a mulher fica numa situação, querendo ou não querendo, que é desconfortável e às vezes é constrangedora. E quando a empresa se posiciona do tipo não pode, ela fica mais tranquila de saber que aquilo ir para uma viagem. Eu preciso ir a uma viagem de negócios. Eu já fui infinitas vezes com gestores, com pares de trabalho, e a gente fica naquela posição assim, meu Deus, como é que eu vou me comportar? Meu Deus, se ele me convidar para jantar, eu não vou. Mas também se eu não for, vão pensar que eu não sou profissional o suficiente. Se eu for, talvez pensem que eu tô dando mole. E a gente fica nessa saia justa horrorosa. E aí eu acho que a questão de relacionamento entre colaboradores, ela vem forte. Tu passou por alguma situação assim de trabalho nessa questão da cantadinha? E tu não saber se tu fala, se tu não fala, que até é um assunto bem atual, né? Agora saíram várias pesquisas falando sobre isso, da vulnerabilidade das mulheres no trabalho, né? Bem isso. Mas assim, meninas, eu nunca tive problema, porque toda a vida eu sempre trabalhei em área onde era só mulherada, né? Mulherada. Então a gente não tinha, era só um chefe, um líder, ou um gerente, alguma coisa assim, que também não se envolvia com a gente, né? Sim. Mas graças a Deus que eu nunca tive esse problema, assim, sabe? Mas se tivesse... É uma saia justa. É uma saia assim, justa, sabe? porque assim, a gente que já passou por isso, por situações assim, é inevitável tu pensar, se eu falar, ele vai dizer, é só uma brincadeira. Tu não entende a brincadeira. Tu não sabe brincar. Tu não tem maturidade para brincar. Tu não vai dar conta de trabalhar aqui. Até saiu uma pesquisa agora, bem recente agora, da quantidade, do nível de cada 10 mulheres, a quantidade de mulheres que são assediadas e que não falam nada. Por medo de perder o emprego, por medo de... E que daí é essa coisa, né? Eu fico naquela... E aí eu concordo com a Paula. Se tem uma regra dentro da empresa, facilita. A mulher, eu acho que facilita para a mulher. Mais tranquila, fica mais tranquila. Porque sabe que não vai passar por essa situação, entendeu? Exatamente. É uma regra, uma norma. Nossa, eu já passei muitas vezes, assim, em escritório, no trabalho, com chefe, em viagem. E não é que tenha maldade por trás, mas a gente fica em saias justas mesmo. E quem está muito preocupado em crescer, eu e a Daiane tínhamos uma vertente de... Sei onde quero chegar desde muito cedo, de eu quero mostrar profissionalismo, se precisa ir com ele, eu vou, mas eu posso ir até aqui, né? Se eu passar daqui, talvez pensem nisso, talvez pensem aquilo, e aí talvez venha meio a coisa da mulher, daí a gente fica ponderando o que vão pensar, eu acho que porque não quer dar bola fora também. Eu acho que pra ti que trabalhou só com mulheres e universo feminino, isso tá um pouco distante, né? Mas pra gente que trabalhou em ambientes muito masculinos... pra mim é meio surreal uma mulher dizer que nunca passou por um assédio. Então é difícil, né? Assim, é meio quase só no caso de quem trabalha só com mulheres. E olha lá, né? Não tem, né? Pode ter um assédio moral, alguma coisa assim. Não, eu já tive uma empresa onde eu trabalhei, tá contando histórias aqui. Teve uma empresa onde eu trabalhei, onde um gestor convidou uma moça que trabalhava no escritório. A empresa toda foi fazer uma reunião fora e ela ficou para atender o telefone. Ele foi lá, fez a parte dele na reunião e veio pro escritório. No que ele veio pro escritório, ele viu que ela estava lá sozinha, desceu pro estacionamento e ligou para ela pedindo para ela descer e levar alguma coisa que ele esqueceu. Ela desceu e lá ele pressionou ela no carro e assediou a menina. E ela disse, olha, desculpa, foi maravilhosa. Desculpa, eu acho que talvez tu não entendeu a minha postura, eu sou noiva e aqui tu é meu chefe, eu sou tua empregada, ok? E aí ele... É que tu tem que ter presença de espírito. Foi muito legal, porque ele disse assim, ok, talvez entendi tudo errado mesmo. E nunca mais aconteceu. Também foi legal, porque ele talvez interpretou algum sinal errado, mas ok. Mas determinou legal. E terminou de boa. Mas aí é a coragem dela, porque nessa situação, às vezes, tu fica, meu Deus, o que eu faço agora? Eu posso ser demitida? Mas eu acho que quando a gente vem nessa pegada de inteligência emocional, né? Porque eu acho que o que falta às vezes é tipo ter essa presença de espírito, né? E a gente tá falando que ela teve muita inteligência emocional, porque às vezes é algo muito inesperado, né? Muito. Então é admirável ela ter uma postura dessa, porque tu tem que estar muito preparada pro inusitado. Pro embate? Pro embate. E aí a gente tem a Jessi, que é a nossa consultora aqui, que vai trazer para nós falando um pouquinho sobre essas situações e o quanto a inteligência emocional é importante nesses momentos. Jéssica, eu preciso de inteligência emocional. Eu lidero uma equipe, tenho uma família, uma empresa e eu não posso me descontrolar. Ok, deixa eu te falar uma coisa.
inteligência emocional é uma construção diária. Sabe aqueles momentos em que a raiva, por exemplo, quer dominar você? E ao invés disso, você mantém a calma, respira e assume uma postura firme diante daquela raiva. É nesse momento, é nesse exato momento que você está treinando a sua inteligência emocional. As emoções querem dominar você, mas você assume uma postura firme e domina sobre elas. E aí imagina comigo, ontem você dominou sobre a raiva, hoje também. E amanhã também vai dominar sobre a raiva. E depois da manhã, é desse jeito que você vai construindo inteligência emocional, de pouco a pouco. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Presente há 11 anos em Rio do Sul e há 3 anos em Ituporanga, é referência em emagrecimento e estética de resultados. E a Solange, essa empresária de extremo sucesso e muito dedicada, traz para nós uma metodologia voltada para os cuidados de forma integrada, saúde do corpo, mente e estética. Você só encontra aqui, através de profissionais pós-graduados e apaixonados por qualidade e resultados. Essa é a nova Magras, traz muito mais do que simplesmente um protocolo ou uma dieta. Traz autoestima, saúde e qualidade de vida. Você já conhece a clínica Mica Justen de harmonização facial e corporal? Ela atende em 2 locais, em Presidente Getúlio e em Londres. Tem tratamentos estéticos avançados para o rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para flacidez, para celulite. E é ela quem cuida aqui, ó, do nosso rejuvenescimento com o botox do dia a dia. Então agende uma avaliação, vale a pena. Ultra Clínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultra Clínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Rockfuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Rockfuel e beba sem moderação. É Rockfuel, né, gente? Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. A Namai é uma loja que foi sonhada e criada para inspirar mulheres que têm um estilo único, o seu. A marca trabalha para que cada cliente tenha um sorriso no rosto e uma dose de confiança ao sair da loja com uma sacolinha ou um pacotinho para dar de presente para alguma amiga. Quer saber? Funciona, porque a gente usa e ama mesmo. Sou cliente apaixonada e recomendo. Conheça a Shop Namá, @shop.namá. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica no calçadão Osni José Gonçalves, a Dia e Noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco.
Less Sócias de hoje, estamos aqui com Catiane Arruda, nossa convidada ilustríssima, falando um pouquinho sobre inteligência emocional e relacionamentos entre colaboradores na empresa. Então, a gente, puxando para essa questão de relacionamento, Cati, o que acontece muito é aqueles dias que acontece aquelas coisas muito over, né? Que sempre tem alguém que não tem a inteligência emocional ainda e que ela explora uma questão de raiva ali, que ela tumultua toda aquela explosão, todo o ambiente. Isso, às vezes, eu posso explodir contigo, é direto contigo, mas isso afeta até a Paula, que não tem nada a ver com a história, que não tá... Isso porque cria um climão, climão. Como é que tu reage em relação a isso e o que tu achas disso, assim? Eu acho que, até complementando a pergunta da Daiane, a Cátia que trabalha com o setor da estética e muitas mulheres, tanto quanto clientes, quanto como colaboradoras, teus pares, em geral, são mulheres. E mulher, tudo junto, na TPM, deve ter uns fightzinhos de vez em quando, né? Sabe umas faísquinhas de vez em quando? Como é que tu administra? Tem um lado que não tem os homens, mas também tem um lado que tem só as mulheres, né? Bem isso. Aí, meninas, nesse momento que acontece tudo isso, nesse momento que dá essa loucura em 2, 3, assim, afeta toda a equipe, realmente. Fica um ambiente bem pesado, assim, ó. É uma coisa que você tem que saber rebolar. Tem aquele joguinho de cintura ali no meio, vai acalmar uma, vai falar com a outra um pouquinho, vai indo, porque senão de uma vem aqui, outra vem ali, então elas começam a se tumultuar mais. E da outra não fica quieta e assim tem que ter. E fala que uma já vai me dando um nervoso aqui. Não é bem assim. Não parece que a gente vai vendo. Eu tô vivendo essa fala dela. Gente, mas é assim, ó. Daí você tá ali, daí vem tudo aquilo acontecer. Daí daqui a pouco você. E daí chega o cliente. Meu Deus, agora. Todas sorrindo, bem lindas, maravilhosas. Assim. Aí, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo ótimo. As duas estão ali quase puxando os cabelos, né? E a gente vai lá, conversa com a outra. No fim dá tudo certo. Mas é assim, todo dia um dia diferente, porque a gente E sempre tem um conflito, né? Eu sempre brinco, assim, em casa tem, e às vezes é detalhezinhos, entendeu? O que eu deveria fazer, a pessoa acha que não é o que ela tem que fazer, aquelas coisinhas bobinhas que eu acho que conversando, trocando uma ideia e tendo um pouquinho de paciência. Mas tu concorda que no time sempre tem que ter um mediador, tu não acha? Tu tem muito esse perfil, né? Na tua fala, isso sempre vem pra mim, assim, que eu vejo, assim, que em grandes times, e às vezes não é a liderança, né? Não é necessariamente o gerente, mas sempre sempre tem um mediador que vai lá e... É aquela pessoa mais empática, mais assim, empática. Né? Que transita, geralmente é aquele que tem a soft skills, a habilidade de relacionamento interpessoal. Com certeza. E assim, consegue transitar em todas as rodas, porque às vezes tem a rodinha ali das secretárias, tem a rodinha das profissionais estetas, que tem uma qualificação maior. Às vezes tem ali um cirurgião plástico. E aí cada um está na sua zona de conforto, na sua roda de competências. E tem que ter aquele profissional que tem o relacionamento interpessoal como uma marca. E esse cara transita em todas as rodas e consegue. Mas, Cátia, vem cá. Tu te vê nesse papel? Tu te vê nesse papel? Eu me vejo. Tu te vê nesse papel? Tipo assim, às vezes as pessoas dizem assim, eu tô com isso, problema disso. Escuto, deixa dar tudo certo, daqui a pouco vem outra, mas aquela falou de mim, tudo bem, Val, assim, pensa se a gente fosse um telefone sem fio no meio disso tudo, já tem conflito, e já pensou se a gente também ajudar nisso, como é que vira uma equipe? Ninguém consegue. Mas legal dentro desse perfil que tu coloca é que como tu trabalha no segmento da estética e trabalha muito bem, obrigada, fico merchan. Aqui, ó, pessoal, né? Massagem. Aqui eu tô toda trabalhando na cinturinha, graças a esta moça. As mãos as mãozinhas de fada dela. É o fato também de que o consultório vira meio que uma consulta psicológica, porque a cliente, ela chega lá desabafando meio mundo, tu ouve muitos problemas, e aí talvez tu vá naturalmente adquirindo essa habilidade. Bem, isso, porque chegam lá tanto para relaxar, para uma massagem, para uma drenagem, mas também eles querem conversar, querem contar. A grande maioria quer falar? A maioria. A maioria. Um protocolo que eu uso lá no consultório é assim, ó. Paula, você gosta de conversar durante o procedimento? É mesmo, ela me perguntou. Eu amo essa pergunta. Ou não, porque às vezes assim, você chega num profissional, ele começa a tagarelar, mas é aquele momento teu que você tirou para relaxar. Aí eu chego lá e começo, entendeu? Eu não vim ali para escutar a vida da profissional. Então eu sempre pergunto. Eu que acho música ótimo que gosta isso. de ouvir? Ela perguntou mesmo. Se gosta de conversar? Não, Cátia, quantas assim que eu atendo, elas falam assim, não, Cátia, eu gosto de dormir, eu quero dormir.
Então tá bom. Porque às vezes é a horinha que ela tem pra relaxar. A hora que eu precisar sou que eu você na vira vida. de lado, de costas, só vou falar bem baixinho, Ah, não vou eu e ela- assustar ninguém. Não, mas isso é eu e a vão Paula levantando. fazendo unha. Porque, meu, eu me vejo na sessão porque realmente é o que é. Porque assim, em todos os lugares. E não é o dia. E olha que eu falo bastante, né? Mas eu sou aquela cliente pra fazer a unha que amo ficar quieta. Eu não olho nem quase o celular. É o momentinho que eu tenho assim pra... E daí a Paula, geralmente, quando a gente tá por aí, né, nas várias cidades, a gente, né, em qualquer lugar... Marca junto. Marca Juntas. junto, ficamos nós duas assim. Daí é muito engraçado que eu tenho dó da pessoa que tá comigo fazendo a minha unha, né? Porque às vezes ela quer bater um papo também. E daí eu digo, não, vou ficar quietinha aqui, ó. Mas e ela aqui, ó. E elas estão assim, Aham. uma seriedade. E eu tô aqui, ó. E eu melhor amiga. E aí, quando a gente sai de lá, eu falo assim, meu, eles devem achar a tua é a legal e eu sou a não legal do time. Mas eu sou... Mas a maioria Mas não é o perfil, pergunta. né? É o Mas a perfil. maioria não pergunta. E é bem interessante perguntar, porque igual você falou, é o momento da pessoa. É, Se ela quer botar o exato. pensamento em dia, não sei, não quer ficar falando. Massagem, então? Para. Eu acho de uma sutileza tu Eu ter acho. essa delicadeza mesmo de perguntar. Outro dia, num Uber, já faz mais de um ano, né, que a gente não consegue viajar, mas em São Paulo, um Uber perguntou pra mim, a senhora gosta de conversar ou quer que eu fique, só aumente o som? Daí eu falei, eu gosto das duas coisas, se tu quiser conversar comigo. Ela é a pessoa que gosta de conversar, não adianta. Mas é uma delicadeza e Eu isso me acho. chamou a atenção, porque no Uber, em geral, eles não fazem. No segmento estético também, tu saiu da curva, porque em geral elas não É fazem. difícil perguntarem. Elas não fazem. Eu, pelo menos, nunca tive uma abordagem assim nos meus procedimentos que eu procuro fazer. Eu também não. E Nunca até a tive. questão assim, por exemplo, assim, não gosto de fazer massagem quando não tem música, por exemplo. Gosto de ter música. Raras às vezes, e assim, hoje é um pouco mais comum, mas ainda tem as que não tem música. E é constrangedor demais. E eu Sim. acho aquele silêncio assim, escutando ela fazendo, eu acho muito constrangedor. Fica Não, é escutando muito os passos. constrangedor. Fica Aham. escutando os passos. Às vezes a barriga dá Isso. aquela roncadinha. E a paciente fica... Ai, a minha barriga só deu uma roncadinha, mas eu não tô com força. Então, Não foi outra coisa não. Isso. Então fica uma coisa que se bota uma musiquinha no fundo, porque assim, o que é bom pra ti de música, talvez não é boa música pra mim isso. relaxar. É. Então tem que ver a opção do paciente que ele quer, do cliente. Não, realmente, Kátia, eu gosto de uma música. Tem gente que gosta de sertanejo na hora da Meu massagem. Deus do céu. Meu, Tem não gente sou que gosta de contra, mas sertanejo. é que é pra relaxar, né? Então a gente fica pensando assim, sertanejo? Eu já quase... Vamos embora, vamos, vamos né? embora, vamos tomar sertanejo. A esteticista adora, né? Que daí vai ali no embalo, treinando. Ai, levanta então, na mesa e vamos. assim, então tem todos os gostos. Então a gente tem Porque que tu ver o trouxe que uma de cada um. técnica, uma técnica muito bacana, né, Kátia? Então eu acho que. E a tua técnica é toda aqui, né? Toda no né? abdômen. Toda no abdômen, É, né? bastante drenagem na perna, a gente treina bastante, trabalha. Meu, com eu isso. vi Até a no foto pé da ela Paula. faz. Não. Até no pé, tu não Ai, tá entendendo. É maravilhosa, É é, que eu- maravilhosa. Pronto, já perdi a Daiane. Ela vai querer ir com a caixa e sair daqui direto. É hoje, é hoje. É hoje, daqui nós já hoje. subimos pra lá e já vamos fazer Não, mas é massagem. muito maravilhosa mesmo. Sim, esse método que a gente chegou agora em Rio do Sul com a Renata França, é a famosa, a famosa, né? de todos Aham. eles, assim. E ela tem um efeito, assim, modelador, na verdade. É, como todo mundo diz, aquele efeito imediato. Sabe quando você quer É uma mesmo. festa, aquela coisa toda? Ai, que legal. Eu tô com bastante edema, bastante inchaço, então procuro uma drenagem. Guri, eu já tenho todo o meu calendário de festas aqui. Então, bora programar lá a agenda, meninas. Vamos, porque eu quero usar um cropped. Eu quero que apareça as costelinhas, os ossinhos. Então é muito bem bom. bacana. Mas bem é bacana. trazendo, assim, tudo isso que a gente tá falando, o relacionamento ele não é, ele é, né, vamos lá, relacionamento entre marido e mulher, vai ter um namorado, não vai ter um namorado, entre colegas de trabalho, com as clientes, né, gente? Tem tudo isso, Ainda né? ontem nós estávamos com uma convidada e ela disse assim, Paula, aconteceu comigo de eu me interessar, nos interessarmos, eu e o meu cliente. E no caso dela deu tão certo que os dois casaram Isso. e viveram felizes para sempre. Mas é delicado também, porque tu também atende homens. E pode acontecer a tal da cantadinha com o profissional. E daqui a pouco eu tenho interesse, certeza. porque não? Pode haver. certeza. Então o relacionamento permeia todos, né? Todos os níveis. Bem assim. Eu acho que uma questãozinha que é importante a gente trazer para as empresárias que nos cercam é que, para a gente sossegar um pouquinho a questão dos relacionamentos, principalmente com colaboradores que tenham equipes, eu acho que uma questão do gestor olhando para baixo, para a sua hierarquia, é de fato a questão financeira. Porque fica muito difícil gerir o conflito interpessoal entre a equipe se tu tiver com conta para pagar, meta para bater, porque daqui a pouco é possível sim dois funcionários se relacionarem e eles não estão produzindo
e aí o teu nível de estresse sobe lá em cima, porque a empresa tem que faturar até o final do mês. Tu tem que arcar com as contas, eles não. Então eu acho que dentro disso vem a dica de finanças da nossa especialista, a Camila, que vai falar um pouquinho pra gente de como fazer isso. Olá, meu nome é Camila Botti, eu sou educadora financeira e no vídeo de hoje eu vou falar como que a organização financeira pode te ajudar a ter mais qualidade de tempo com a sua família. Eu vou dar aqui para vocês duas informações. Uma delas é, ao invés de fazer o seu controle financeiro uma vez no mês e às vezes perder horas ali vendo o que entrou, o que saiu, onde que está o furo, colocando ali as informações na sua planilha, no seu caderno, faça um acompanhamento semanal. Às vezes você vai gastar ali 15, 20 minutos na semana, que não vai te depender muito tempo, ao invés de ficar horas ali, sendo que você poderia ficar esse tempo com a sua família. Então faça esse controle semanal. Outra coisa, traga a família para participar uma vez por mês desse levantamento. Quanto vocês gastaram, quanto que entrou de dinheiro, para que vocês eliminem despesas desnecessárias e supérfluas e com esta quantia de dinheiro que não precisava ter gasto, economizem para uma viagem no final do ano para que todos possam ficar juntos em um momento de lazer. Eu tenho certeza absoluta que se vocês colocarem tudo no papel, vocês vão encontrar aí 100, 200, 300, até 500 reais no mês de gastos que não precisariam ter sido feitos. Eu não quero que vocês deixem de viver, porém tem como, às vezes, uma organização de alimentação no final de semana para não ter que pedir comida de fora todo dia, uma organização de vocês irem com uma lista para o supermercado para não comprar coisa que não precisa, não comprar do mercadinho do lado que é mais caro para ir num atacado, compra melhor. Então, chamem a família, analisem esses gastos desnecessários e supérfluos e com esse dinheiro promova aí uma viagem no final do ano, que eu tenho certeza que essas duas informações vai ajudar você e a sua família a ter muito mais tempo de qualidade. E pegando o gancho das dicas de finanças da Camila, uma coisa que é sempre muito bom lembrar, principalmente para as mulheres, é que construindo um planejamento financeiro direitinho, você evita depender de terceiros e do parceiro. Essa sim é uma dica de ouro aqui do clube. Para as mulheres que empreendem é fundamental, né? A gente construir a nossa carreira, a nossa independência financeira para não depender de terceiros e para termos uma qualidade de vida de longo prazo, sabendo onde queremos chegar. Agora a gente já está indo para a finaleira do nosso programa, Kati, e a gente vai para o quadro Saia Justa, onde nós vamos te apresentar alguns contextos e nós gostaríamos que tu respondesse em poucas palavras. Ótimo. Então, dentro disso, vamos lá. Amor no trabalho, pode ou não pode? Pode. O resumo da tua trajetória de trabalho em uma palavra. Esforço. Muito bom. Empreender para mim significa? Tá atualizado o tempo todo. O sonho grande é? Minha família sempre com saúde, bem unida. A gente está todo mundo na sua carreira, no seu profissionalismo, correndo atrás, batalhando sempre, sim. Maravilhoso. Tu atua num segmento que é extremamente concorrido, que é o segmento da estética. É uma área que cresce absurdamente, mas também é muito concorrida e difícil para se obter sucesso. Qual é o conselho que a Kátia deixa para aquelas mulheres que estão vendo aqui o programa e começando essa vertente empreendedora dentro do setor da estética e que gostariam de ter o mesmo sucesso que tu já tens? E que é um mercado tão concorrido, né? É bem concorrido, mas tem um diferencial, meninas. O que é? É o profissionalismo, é a preocupação com o teu cliente. Ele vem buscar algo e você vai entregar o que ele busca. Você não vai vender ou então entregar algo que ele não busca. Então você tem que ter honestidade, sinceridade com ele. E sempre ser o melhor, sempre estar se atualizando o tempo todo, fidelizando os teus pacientes, teus clientes, vendo a necessidade dele, mas também ao mesmo tempo você suprir isso. Suprir, porque na verdade o que acontece? Hoje a gente procura, tem muita concorrência, mas o pessoal não está preocupado com o que você vem procurar na clínica, simplesmente só números. E hoje eu zelo por qualidade. E quando que virou para ti a chave do empreender? Quando virou? Foi um querer mais, foi um sonho grande, Foi algo assim, da noite pro dia que eu disse assim, peraí, eu trabalho tanto tempo de secretária, né?
Tô com a minha família, ramo tenho da meu estética. filho, no ramo da estética, tô ali no meio de todo mundo, assim, as profissionais, eu disse, opa, chegou a minha hora. Eu disse, Maravilhoso. sim, agora eu vou estudar, Fiquei vou tão correr feliz. de atrás. E mesmo não sabendo se fosse o que eu quisesse. Se era isso mesmo, né? Não sabia se era. Mas assim, daí tu vai estudando, vai se atualizando, você vai se apaixonando pelo aquele mundo da beleza. Eu da acho muito autoestima. legal muito ouvir isso de genuíno, ti, tá? porque faz o que? Umas 2 semanas, uma associada do clube nos procurou, dizendo assim, Paula, eu gostaria de evoluir na nossa mentoria junto do Clube da Luluzinha, porque eu trabalho numa área que não é estética, mas era a área da beleza também, só que eu já não tô mais tão feliz nessa área, só que eu não sei para onde eu quero correr. Será que é isso? Ela disse, eu tô pensando em tal, mas eu não tenho certeza. E aí vem muito a tua fala, a gente nunca vai ter certeza, né? Tem um desejo e aquilo ali pode aflorar. Muito legal. E assim, tá preparada para os desafios que vêm, né? Isso Então a aí. gente, quando a gente tá no sonho, tudo é tudo muito lindo, né? E quando a gente vai para execução, sempre acontecem as dificuldades. Mas ali tu tem que, por isso que a gente sempre pergunta do sonho grande, né? Porque tu tem que estar olhando lá pra frente, né? O que tu quer daqui 1, 2, 5 anos? Exato. Como que eu quero estar? Porque isso vai fazer tu passar por essas dificuldades, porque é isso que tu planejou, né? Porque antes da gente executar, tudo é tão mais simples, É né? bem mais simples. Parece. Parece, mas né? a real é diferente. Foi muito bom, Bom, ter a você. gente está na finaleira do nosso programa aqui. As sócias agradecem a presença da Catiane Arruda aqui, profissional que trabalha com o método Renata França em Rio do Sul e é uma excelente profissional, por poder participar aqui conosco das gravações. E agradecemos também aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam na força do empresariado feminino, as farmácias Gembala, a Data Beats, a Namá, a Casa do Empreendedor e principalmente aos nossos top masters, a Magras, a Ultra Clínica, a Mica Justa em Estética Facial, que está cuidando do nosso Botox, as lojas Presidente e a Hop Fuel, que pagou aqui a nossa rodada. Vamos brindar. Obrigada, Cati, tá? Foi Obrigada, um prazer Rob. ter você Obrigada, com a gente, meninas. tá bom? Foi um orgulho ter você aqui. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia acessando nossoclube.clubedaLuluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.